Normalmente as pessoas não gostam de baratas. Se existe alguém que gosta, eu particularmente desconheço. E barata é um bicho ruim de matar, né? É uma praga, você pode colocar veneno, parece que sempre tá surgindo mais, é um bichinho complicado. Mas por que eu tô falando de barata aqui? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, numa lenda que diz que se houvesse um cataclismo nuclear ou uma explosão, uma guerra, uma bomba, sei lá, qualquer coisa, né, nesse aspecto, né, relacionado com radiação, as baratas seriam as únicas que sobreviveriam a esse evento. Mas e aí? Será que realmente sobreviveriam ou não? Se sim, por que elas sobreviveriam? O que elas têm de tão especial? E se não, né, por que não? De onde que surgiu essa conversa, afinal de contas? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje aqui no episódio do podcast, então me acompanhe. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou falar sobre a lenda da barata que sobrevive a grandes quantidades de radiação. Mas antes de eu começar a falar disso, eu só queria comentar com vocês, né, compartilhar. Eu estava participando da gincana da Stand Up for Nuclear Brasil, que é tipo uma organização assim que é para divulgar informações sobre energia nuclear de uma forma simples para a população geral. Né? E daí eles sempre fazem, né, umas campanhas assim. E daí eu participei no ano passado e esse ano participei de novo. Daí era uma gincana e tal. Aí tinha umas atividades lá para fazer. Aí eu e minha equipe fizemos, né? E daí a última atividade era para fazer um videozinho de 3 minutos sobre energia nuclear. Eles deram lá umas temáticas pra gente, né? Uns materiais de apoio. Aí eu dei uma estudada e fui lá e compus uma musiquinha. Então eu fiz uma musiquinha da energia nuclear. Eu postei no YouTube, tá lá o videozinho, a gente jogou lá, né, no evento. A nossa equipe não ganhou porque não pontuou, né, o resto das atividades, que a gente ficou acho que em quarto, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas daí não ficamos no pódio ali, mas eu pelo menos fiz um videozinho da música e eu até que achei que foi engraçado, porque eu coloquei uns erros de gravação, porque, nossa gente, sério, é uma desgraça tentar gravar música, podcast, qualquer coisa de som é complicado porque tem muito barulho nos ambientes que eu convivo, né? Então é difícil acertar. E daí se não é isso, é eu errando mesmo, né? Tanto que, nossa, aqui no podcast, a quantidade de erro de gravação que dava pra eu fazer também, porque, olha, tem episódio que é muito difícil de produzir, porque eu fico errando, eu fico tendo que repetir, nossa, descansa muito. Tanto que até lá no começo, né, eu fazia bem bonitinho, textinho, cuidava, assim, e tal. Só que parecia que eu tava lendo, né, ficava horrível. Até não tanto, assim, mas não sei. Aí eu falei, vai com erro mesmo, porque se eu for ter que ficar editando tudo que eu tô errando, meu Deus do céu, não vou terminar nunca, né, daí não sai o episódio. Enfim, então aí tem lá os erros de gravação e tem a musiquinha, eu achei que ficou bacana. Eu vou postar ela aqui no podcast quando eu for falar sobre energia nuclear, mais especificamente, daí eu coloco ela no final, igual eu fiz quando eu falei de radiações, né? E tem mais uma outra musiquinha que eu também compus, mas eu tenho que pôr no YouTube, que é da proteção radiológica. Eu devia ter anexado no episódio passado lá que eu falei sobre isso. Enfim, tô ponderando aqui, mas, né, só pra vocês saberem. Então dei uma fuçada lá no YouTube, tem no Instagram também, dei uma olhada lá que ficou engraçado. Mas vamos falar então das baratas, né? Afinal de contas, né? Vive ou não vive? Morre ou não morre? Né? O que acontece com a barata, com a radiação? Verdade ou mito? Mito. Na verdade, não é totalmente um mito, mas também não é verdade. Esse boato ele surgiu logo após a detonação das bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima, porque as pessoas observavam que, mesmo após aquela situação catastrófica, a cidade tinha barata ainda. Então, isso que levantou essa lenda, né, das pessoas acharem que as baratas sobreviveriam a esse tipo de detonação, esse tipo de situação, e que elas teriam uma resistência à radiação muito grande. Assim, de fato, as baratas têm sim uma resistência à radiação que é considerável, e especialmente se a gente comparar com o ser humano, né? O ser humano é muito fraco para a radiação. Mas assim, mesmo que a gente compare a barata, entre outros insetos, a barata ainda assim tem uma resistência maior à radiação que esses insetos não têm. E isso é em virtude da simplicidade do organismo da barata. Ela tem um DNA bem simples, que é menos suscetível a sofrer dano, ela tem um exoesqueleto que ajuda a proteger um pouco também.
ela tem um tamanho pequeno, então tem uma área, uma superfície menor para incidir radiação. E ela tem um processo de divisão celular muito lento. Então isso ajuda a dar tempo do organismo dela conseguir reparar os danos que o DNA poderia sofrer. Então a barata ela consegue resistir a uma dose de radiação de 100 a 200 grays. E isso é realmente uma radiação muito excepcional. A fim de comparação, nós, seres humanos, a gente resiste aí no máximo 4 grays, assim, 10 grays, assim, é o máximo, você já morre, assim, não tem nem como. 4 grays é o limiar para a maioria das pessoas ali, né, onde a gente tem morte por síndrome aguda das radiações. Então, realmente, comparado a nós, a barata tem uma resistência muito excepcional. Mas, quando a gente fala de um cataclismo nuclear, se ela estiver no epicentro da explosão, não tem o que fazer. O calor é muito intenso, o nível de radiação também é excepcionalmente grande e existem pouquíssimas criaturas que conseguiriam sobreviver a esse tipo de exposição. E a barata não é um deles. Então, tudo depende. Claro que o que facilita muito para a barata é que ela é um bichinho pequeno, ela consegue se esconder em fresta, se enfiar em lugares que outros organismos não conseguiriam. Ela consegue se alimentar de resto de comida, de bicho, então ela tem uma alimentação diversificada, então ela consegue se virar e ela consegue até sobreviver sem a cabeça, né, por um tempo. Então ela tem sim uma resistência, tanto que é por isso que é difícil de matar essa praga, né? Mas quando a gente fala em cataclisma nuclear, nessa situação extraordinária, aí realmente não se aplica. Ela tem uma chance maior de sobrevivência, mas é provável que se estiver no epicentro não vá dar certo dela sobreviver. E já que nós estamos falando de bichinhos resistentes à radiação, a barata não é o único que tem um limiar aí bem baixo, né, de sensibilidade à radiação. A gente tem um bichinho que é muito comum, que a gente costuma ver, um inseto, que é aquela mosquinha da fruta insuportável, né? Inclusive, ela é muito utilizada em testes genéticos. Ela tem uma resistência bem grande à radiação. A gente precisa de pelo menos 650 grays para conseguir causar algum tipo de dano nesse bichinho. O escorpião também é um animal bem resistente à radiação, 900 grays. Lembrando, né, para nível de comparação, 4 grays a gente já está morrendo pelos cantos, né? Então, olha a resistência que esse animal consegue ter frente à radiação. Tem um outro um micro-organismo, no caso, que é bem resistente, que é uma bactéria, que ela se chama Deinococcus radiodurans. Justamente o nome radiodurans é pela resistência à radiação, mais especificamente à ultravioleta, mas de qualquer forma tem uma resistência à radiação. E se a gente for pensar em radiação ionizante, o nível de dose que precisa para conseguir causar um dano nessa bactéria tem que ser 5.000 vezes maior do que para o ser humano. Não sei quantos mil grays que tem que dar lá nessa bactéria. Inclusive, novamente, né, pontuo, a questão da sensibilidade tem muita relação com a complexidade celular do organismo em questão. E as bactérias, quando a gente tenta comparar, né, a gente vai fazer uma verificação de todos os organismos seres vivos que nós temos e for categorizar eles em sensibilidade à radiação, o ser humano e os mamíferos eles vão estar lá como sendo os mais sensíveis pela complexidade. Enquanto que micro-organismos mais simples como vírus e bactérias, eles estão lá no outro extremo de sensibilidade como extremamente resistentes. Inclusive, isso vai cair lá no primeiro episódio aqui do podcast, lá sobre radiação de alimentos, do porquê que a gente tem que utilizar um nível muito massivo de dose de radiação para conseguir fazer esterilização de objetos ou de alimentos, né? Para conseguir matar esses micro-organismos, porque de fato o nível de dose para eles tem que ser muito grande. Por isso que as pessoas morrem em acidentes na indústria, nesse tipo de situação, porque a dose é para matar bactéria. Se bactéria que tem uma resistência gigantesca morre dentro dessas salas, imagina a gente que é pessoa, que é ser humano, mamífero, super sensível, delicadinho com relação à radiação. Não tem perigo, morre com certeza. Quando eu falo não tem perigo de não ser isso, né? Vai morrer com certeza. E ainda a gente tem um outro tipo de micro-organismo, que na verdade é um filo, né? Que são os tartígrados. E esses sim, são animais que acho que são os que têm a maior resistência à radiação de todos. Mesmo frente a esse radiodurans aí que eu comentei com vocês, ele tem uma resistência ainda maior. Então,
com certeza tem muitos organismos mais resistentes do que a barata. E uma última curiosidade ainda a respeito desses bichinhos é que lá em Chernobyl descobriram até recentemente que existe um fungo que ele vive anexado aos reatores ali fazendo um processo que a gente chama de radiossíntese, ou seja, ele aproveita e utiliza da radiação para conseguir manter ali seu metabolismo e ele se alimenta desse tipo de processo. E, inclusive, tem gente fazendo estudos de como que funciona a resistência desse fungo à radiação para tentar desenvolver algum tipo de material de proteção radiológica, de blindagem, especialmente para astronautas, porque lá no espaço o nível de radiação é muito grande, porque não existem barreiras para conseguir filtrar as radiações de partícula que estão no espaço, né, que é a radiação natural de fundo, que a gente chama. Inclusive, esse fungo ele tem um nome bem específico, é o Cladosporium sphaerospermum, espero que seja certa a pronúncia. E então é esse tipo de fungo que eles estão estudando, né, verificando para ver o que dá para fazer de proteção com base no funcionamento deles. E então, meus irradiados, o nosso episódio de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado e, como eu sempre digo, se vocês quiserem sugerir um tema ou entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail no radiaçãoparaleigos@gmail.com ou me encontrar lá no Instagram. Eu ainda não fiz o sorteio dos caderninhos, mas eu estou prestes a fazer, então me acompanhem lá para vocês ganharem um caderninho. Muito obrigada e até o próximo episódio!